edição do Encontro Regional Indústria Porto reuniu empresas que operam no cais, representantes de indústrias e autoridades da região. Como tornar o Porto de Santos ainda mais atraente e competitivo? Esse é um dos principais temas a serem debatidos. Vou conversar agora com o prefeito de Cubatão, Ademário. Prefeito, é muito importante participar desse tipo de evento que movimenta toda a região, fomenta o Porto de Santos, e Cubatão está marcando presença hoje. Sim, primeiro eu queria parabenizar as duas emissoras, a Band e a Record, pela iniciativa, desse encontro de integralização indústria e porto, que é de suma importância, nós falarmos a mesma língua, onde nós temos o maior porto da América, mas temos também o maior polo da América. Em que pese não seja uma única unidade gestora, mas no campo das ideias, dos avanços, um completa o outro. Então hoje, acho que nós vamos sair daqui com entendimento aprimorado, uma vez que esses encontros eles são de suma importância, para nós trazermos as novidades, os avanços do ponto de vista legislativo, os avanços de implantação. Por exemplo, discutimos aqui uma ZPE, que é a Zona de Processamento de Exportação. Mas é de suma importância, o caminho está dado. Cubatão atende a margem direita, a margem esquerda do Porto do Santos, tem rodovia, tem energia, tem água, tem ferrovia, está estruturado. Cubatão está estruturada para receber aí uma zona de processamento de exportação. Guarujá conta com 9 terminais portuários, 13 terminais retroportuários, uma movimentação de cargas hoje que soma uma média de quase 4.500 caminhões todo dia, transitando especialmente pelas ruas do Adubo hoje, pela Domênico Rangoni. Então há uma grande preocupação em sermos agentes facilitadores do município para ampliação e ocupação portuária. Recordar que nós temos uma faixa de quase 1.200 metros a serem exploradas na margem esquerda do complexo portuário da Baixada Santista. Margem essa que é ocupada hoje parcialmente por palafitas. 1.500 famílias moram em condição de palafitas, ou seja, totalmente indigno, quase que uma miséria extrema. E nós estamos retirando, o município já investiu cerca de 52 milhões de reais em infraestrutura para a retirada dessas famílias para o Cantagalo, o Parque da Montanha, para dar habitação digna. E nós estamos conseguindo, cerca de 649 famílias de um total de 1.500 já foram transferidos. O Porto tem o nome de Porto de Santos, mas ele compõe a cidade do Guarujá, compõe Cubatão e todas as cidades que vivem muito em torno da questão portuária, de todos os serviços que o Porto oferece. E é visível essa mudança de comportamento na relação do Porto com as cidades, Como você falou, pela primeira vez o governo federal cede os armazéns históricos e a gente está fazendo um projeto com apoio internacional, até a viagem que estive agora, visitando os portos de Portugal, da Itália, apresentando esse projeto. Temos apoio da comunidade europeia para desenvolver esse projeto, que será um grande potencial turístico, não só para Santos, mas para toda a região. A integração do Porto de Santos com as vias terrestres, ferrovias e o novo acesso ao porto será fundamental para o desenvolvimento da região. Essa integração permite uma eficiência no transporte de mercadorias, que vai reduzir custos e prazos de entrega, além de contribuir para a redução do congestionamento nas estradas. A Ecovias investe aqui na Baixada Santista ao longo do contrato, já fez a pista descendente dos imigrantes e vem investindo aqui na Baixada há muito tempo. Cubatão, agora recentemente entregou o segundo pacote de obras aqui do binário, que são uma conexão importante aqui com Santos. E sim, temos visões de futuro, como foi debatido no painel há pouco, uma visão um pouco mais de longo prazo, de conexão, de uma nova conexão Planalto-Baixada. Então, é uma contribuição que a Ecovias deixa aqui para as autoridades, para toda a comunidade da Baixada Santista e para o Porto, no sentido de desenvolver infraestrutura. Então, temos sim visões aí para o futuro e temos que enaltecer esse passado recente de grandes entregas e uma transformação aqui no acesso à cidade de Santos, ao Porto, à margem direita aqui do Porto de Santos. Olha, eu posso dizer que foi um excelente evento. Nós pudemos ver aí várias discussões que estão a sociedade, como foi dito ali, alinhada com o mesmo propósito, ou seja, desenvolvimento com sustentabilidade. Então, e o Porto, ele hoje é um porto moderno. O Porto, acho que
o santista, muita gente ainda pensa assim, pô, o Porto é aquela coisa antiga. Não, o Porto tem tecnologia, o Porto está pensando em reduzir a emissão de carbono, né? Lá na nossa empresa nós temos uma meta 2030 ser carbono free. Então, assim, tudo isso foi debatido aqui hoje e o mais importante é que você vê uma convergência de ideias, de intenções, né? Tanto o poder público quanto o setor privado, a autoridade portuária, todo mundo convergindo para uma solução, seja para resolver problemas de acesso, seja para resolver problemas de energia que nós vamos precisar mais aqui. Então, acho que é bem positivo como é que a gente sai daqui energizado. Olha, foi muito proveitoso, né? Um painel que eu participei, o último painel, envolveu os prefeitos da região, a secretária de Portos, envolveu empresários e se discutiu muito como acelerar o desenvolvimento do Porto de Santos, né? O Porto de Santos ele já é grandioso, ele cresce muito sempre, é um porto resiliente, ele é o maior porto do Brasil, ele é um porto grande em qualquer lugar do mundo. O crescimento do Porto de Santos daqui para frente exige muito mais sofisticação, a gente está ultrapassando a marca de 160 milhões de toneladas. Então a discussão foi uma discussão holística, né, que vai muito além de aumentar a quantidade de carga, mas assim também em como fazer isso contribuindo com a comunidade, dando mais emprego, prestigiando o trabalhador, resolvendo problemas ambientais e também resolvendo problemas sociais, né? Hoje em dia a gente fala muito em túnel, fala muito em remoção de favela. Eu acho que isso é muito importante também porque o porto é um elemento de geração de riqueza, passa muita riqueza por aqui e não dá para conviver com tamanha pobreza que a gente ainda tem aqui na Baixada Santista. Eu vou conversar com o Rogério Conde, diretor da Associação Comercial de Santos. Rogério, é um evento muito importante, está fazendo parte, o que você está achando? Boa tarde. Eu estou gostando muito, acho muito importante porque nós participamos de vários encontros, vários fóruns, né, abordando os temas. Esses temas são tão pertinentes para nós, questão de porto e tudo, e você introduzir a indústria junto com o porto, tudo, eu acho que é importantíssimo, porque dessas discussões a gente consegue evoluir muito em ideias, em propostas. Como tornar o Porto de Santos ainda mais atraente e competitivo? Esse é um dos principais temas a serem debatidos. O governo federal já deu o seu recado, inseriu obras importantes no PAC relacionadas à infraestrutura e às operações portuárias. A exemplo do término da perimetral margem direita, Guarujá, e o término da perimetral margem direita Santos, esquerda, Guarujá. Então veja, e o túnel Santos-Guarujá. São obras que prestigiam a logística. Nós passamos as últimas 3 décadas debatendo saúde, educação e segurança. São temas que sempre serão importantes para o governo, para a gestão pública. Mas se o Brasil quer crescer, é preciso que ele classifique também o tema logística e infraestrutura, para gerarmos riqueza. E a utilização das nossas retroáreas, em especial, com a instalação de indústria, com incentivo fiscal, participação dos municípios, participação dos governos, é fundamental para esse crescimento. Qual a importância de o SESI estar inserido nessa discussão, nesse debate, nesses questionamentos? Boa tarde. Boa tarde. Primeiro é um agradecimento muito grande à TV Taiti Band aqui da região de Santos, ao Marco que nos convidou para a gente ajudar nesse projeto tão bonito de patrocínio que nós estamos apoiando. A indústria forte ajuda o Sistema S como um todo, principalmente o SESI, né? A gente vê como importância os trabalhadores da indústria tendo boa educação, boa qualificação, né? Principalmente para a nossa região aqui, na região litoral de Santos, região do ABC, que está muito próxima também, que tem uma indústria forte. E o Porto de Santos fortalecido ajuda a fortalecer toda a cadeia produtiva, toda a indústria em torno, né? Toda a região. E a gente sabe que aqui a nossa região de Santos ela tem uma importância muito grande para todo o país, né? Principalmente a gente sabe o que entra e o que sai para o mundo.
Um dos grandes desafios é aproximar ainda mais a indústria do porto, para diminuir tempo e custos, né? Com certeza, principalmente agora que nós vemos aí a indústria 4.0, né, porque hoje você tem que envolver inovação, tecnologia, né, de ponta, e os trabalhadores, os empresários precisam estar prontos para esses desafios juntos com o governo, né? Ou seja, é uma parceria tripartite. A gente não pode esquecer que ninguém faz nada sozinho. A gente precisa estar junto, andando, fortalecendo, porque isso é importante para a soberania do nosso país. Agora eu estou com o Alexandre Canhete, que é o diretor executivo da Praticagem de São Paulo, que é mais um convidado do encontro Porto Indústria Tatiband Litoral. Canhete, muito obrigado, seja bem-vindo primeiramente. Fala para a gente começar, fala um pouquinho da importância de estar reunido com todo esse pessoal aqui. Bom, para nós é um prazer estar reunido com essa equipe tão vitoriosa, né, tão importante para a cidade e para o país em termos de logística, em termos de mercado exterior. Nós estamos patrocinando esse evento, somos um dos patrocinadores por entender que esse evento é extremamente importante. Para nós é muito claro que o verdadeiro cliente do porto é o dono da carga. O dono da carga é quem importa, é quem exporta, e os demais aqui, os demais players, incluindo a Praticagem, somos todos clientes do dono da carga. A Praticagem já está preparada para novos avanços do porto. Isso que vocês precisam, que vocês esperam e vocês precisam estar preparados para isso, isso já está sendo feito? Sim, sim. A Praticagem procura sempre antecipar os problemas e os desafios. Então hoje a Praticagem está preparada para 80 manobras por dia. Em média, no porto, nós temos 35 manobras. Tivemos um dia que foi o pico, foram 61 manobras. E eventualmente, não raramente, após um dia de ressaca, nós temos 45, 48 manobras. Mas a Praticagem, com seus 140 funcionários, 17 lanchas, 55 marítimos, está preparada para até 80 manobras, portanto pode crescer o porto, a indústria pode trazer mais movimentação, que a gente vai enfrentar tudo isso com uma certa tranquilidade. Como é que é feita essa preparação para as pessoas entenderem? Vocês têm cursos fora do Brasil, vocês observam outros portos do mundo, há cursos no Brasil também. Como é que funciona exatamente isso? Não, sem dúvida nenhuma, o prático, ele precisa se preparar para os novos navios. Os navios, você testemunha isso aqui no Porto de Santos, estão sempre crescendo. Então os desafios são sempre maiores. Além do crescimento, tem a tecnologia dos rebocadores, dos próprios navios. Então, os práticos estão permanentemente fazendo cursos no exterior e no Brasil. No Brasil existe simulador da USP, de tanque de provas numérico, e no tanque de provas é feito várias simulações para entender melhor o navio. O navio é modelado matematicamente. A Wilson tem várias divisões, né? Ela tem a divisão de rebocadores, que é a maior frota de rebocadores do Brasil, tem a divisão de terminais. Curiosidade, o primeiro terminal privatizado do Brasil foi nosso, no tempo de Fernando Henrique, foi até com o Rio Grande. Temos também o terminal de Salvador. Temos logística, temos uma base de offshore e temos uma frota de PSVs. PSVs são plataformas supply vessels, aqueles caminhões do mar, aqueles que vão levar tudo que suporta as plataformas. E nós estaleiros que dão suporte técnico aos PSVs e aos rebocadores. Então a importância é sempre inovando. Eu vou dar alguns exemplos. A gente fez aqui em Santos, construiu o primeiro PSV, o caminhão do mar diesel elétrico. Qual a vantagem? A vantagem é a redução de emissões, esse tipo de coisa. Então, nessa pegada a gente está. A gente participa do Cubo Itaú, que é um cubo de inovação. Então, nós estamos sempre focados em inovação. Nós estamos aqui no estaleiro trabalhando para a nova etapa, porque a nova etapa é a redução dos gases do meio ambiente. Como é que vai ser esse novo projeto? A gente comentava isso fora do ar, né? Conta um pouquinho para a gente. Bom, a gente tem dois projetos. Um projeto à base de bateria, que seria bateria, não teria mais o motor diesel, seria o banco de baterias, e o projeto com etanol. Etanol, hoje no mundo já existem motores rodando metanol, mas os fabricantes estão prometendo rodar com etanol daqui a 2 anos. Então, etanol nós temos bastante no Brasil, metanol não. Então a ideia é ter esse PSV, chamado Green, rodando à base de etanol.
Nós estamos trabalhando nesse projeto já. Hoje as empresas do Porto se preocupam muito com essa questão meio ambiente e sempre avançar, né? Sim. Então nós, em termos de Porto, a gente construiu um rebocador com Tier 3. Tier 3 é uma exigência da Europa e dos Estados Unidos em relação à emissão. É particulado, redução do NOx, SOx. SOx a gente não tem NOx, então aí já estamos nessa pegada. Nós temos esse rebocador, tem uma hidrodinâmica que reduz a emissão, porque ele consegue ter uma potência maior com menos consumo de diesel. Menos consumo de diesel é menos emissão. Então, nessa pegada a gente já está. Os debates aqui hoje que vão ser realizados, né, com outras empresas, autoridades, o que se espera de trazer soluções para as empresas, para o Porto? O que você pensa sobre isso? Eu estou mais interessado no que vai vir de inovação. O que eles vão apresentar de inovação para o Porto, para a gente começar a trabalhar nesse sentido. Essa é a minha preocupação, inovação. Esse evento ele é de suma importância para uma aproximação desses dois segmentos tão importantes para a nossa região. O segmento portuário, o segmento industrial, que tem várias oportunidades sinérgicas, né, de poderem trabalhar conjuntamente, buscando novos investimentos, buscando novos projetos que possam proporcionar o desenvolvimento da nossa região. É importante também a imprensa fomentar esse tipo de evento para que sejam debatidas e discutidas essas ideias do Porto de Santos, da indústria também, da região? Estar presente é sempre importante para que a gente possa fazer esse debate conjuntamente, porque as intenções elas são complementares. E estar junto para poder discutir e debater é sempre de uma importância muito grande. É um evento extremamente relevante que traz para a discussão pautas relevantes para o crescimento e para o desenvolvimento da nossa região. E hoje a gente tem a oportunidade aqui de tratar sobre 3 temas que são principais, que é o turismo, o porto e a indústria. Em relação à terceira via, vocês também que é um termo pertinente, que vale a pena ser debatido? Com certeza, se eu puder destacar um tema que foi tratado aqui, que eu acho que é pauta geral em todos os painéis, é a necessidade dessa nova via de acesso, de ligação Planalto, Baixada. A gente sabe que tem um sistema hoje saturado e hoje nós falamos muito sobre isso. A gente precisa sair daqui com ideias e ações para colocar em prática e trazer isso para a nossa realidade, que com certeza vai trazer desenvolvimento e crescimento para a nossa região. O Porto de Santos é considerado o maior da América Latina e um dos mais importantes do mundo. Está numa localização estratégica, próximo aos grandes centros urbanos e ao principal polo industrial do país. Tudo isso faz que o Porto tenha um papel fundamental no desenvolvimento regional. Aliás, esse evento é muito importante para a região, o desenvolvimento das cidades, tanto Santos, Cubatão, Guarujá, porque vai discutir o Porto, que vai beneficiar todas as cidades da região? Com certeza, é muito importante esse debate com players tão relevantes aqui para a Baixada Santista, né? A gente está localizado aqui num complexo portuário, o maior da América Latina, e aqui que a gente transporta cargas em geral, né? A VLI, ela tem no seu DNA o transporte de insumos para agrícolas, né? Fertilizantes, e também como de exportação, produtos agrícolas, né? Farelo de soja, milho, açúcar, esses são os nossos principais produtos. E essa temática, não só para a VLI, mas para todos os players, eu tenho certeza que é de grande relevância. E a imprensa apoia esse tipo de evento, fomentar, divulgar, debater, é uma boa iniciativa? Sem dúvida. Eu tive o privilégio aqui de escutar grandes personalidades aqui do setor, as pessoas falando sobre zonas, né, de ampliação portuária, né, de descarbonização da indústria. Então, assim, a mídia, né, a imprensa, ela conseguindo ampliar esse debate para a Baixada Santista, sem dúvida, é um ganho de toda a comunidade, de toda a população. Na realidade, nós estamos aqui nesse evento muito importante, que a gente vai trabalhar a empregabilidade do Porto. O Porto precisa da indústria. O Porto Indústria é fundamental para que traga emprego fora do Porto. O Porto hoje está estagnado, não tem emprego ainda, mas é necessário criar esses fomentos na área da indústria para que os empregos cheguem junto com o Porto. Porque o Porto ele é bem automatizado, mas a indústria precisa de mão de obra especializada. É necessário capacitação profissional.
quanto é importante estar com todos os segmentos, com todas as empresas, com todas as autoridades, debatendo assuntos relevantes aqui para a região, não só para a cidade, para a região? A região é fundamental hoje estar aqui. Primeiro escutando, acompanhando e ter essa integração que é extremamente importante, né, entre indústria, porto, governo e aí, como você bem disse, né, todos os municípios da nossa região metropolitana, porque os aspectos que vão ser discutidos aqui hoje, os aspectos que vão ser apresentados, as informações e os conhecimentos que serão compartilhados, não serve só para um município, ele serve para uma região, né? A gente tem que ter o olhar amplo e cada vez maior, porque a gente tem essa potência e a gente tem essa condição de ampliar tanto a atividade industrial quanto a atividade portuária aqui na nossa região. Um dos pontos a serem aprimorados é fazer com que a indústria se aproxime cada vez mais do porto, para assim diminuir custos. Mostrar qual o potencial que nós temos como indústria de base, né? Produtos que são fabricados no polo de Cubatão, que são únicos no Brasil, por exemplo, a gasolina de aviação, coque verde de petróleo, enfim. E dar a chance também de discutirmos temas, né, de como atrair novos negócios, né, novas oportunidades à indústria. Foram ao todo 5 painéis. Como explorar o potencial turístico da região também esteve entre os temas debatidos. Afinal, o porto recebe milhares de turistas graças aos cruzeiros marítimos. Esse ano, inclusive, na temporada, viverá a sua maior temporada. E nós temos aqui lideranças importantes, tanto da iniciativa privada quanto do poder público, para discutir a agenda de desenvolvimento econômico, as propostas que estão colocadas à mesa, as perspectivas. A gente deixou de janeiro a agosto 22 bilhões de reais, não há outra atividade econômica que deixe um resultado tão impactante para a economia com relação aos visitantes internacionais, os estrangeiros que vieram para o nosso país. O turismo ele promove renda, né, geração de emprego, é uma indústria limpa e ter falas pontuais para que isso seja cada vez mais falado, desenvolvido, né, trazendo operadores, atores, agentes, pessoas como essas que estão aqui dentro do evento, que possa potencializar essa indústria, é super importante. É uma pauta muito atual e necessária. Foi um evento de um dia inteiro, com debates muito ricos do ponto de vista conceitual. Nós tivemos muitos acadêmicos, muitos empresários e também, agora nesse último painel, a classe política falando da importância do Porto de Santos para a cidade de Santos, para toda a Baixada Santista, mas também para o Brasil, porque é efetivamente o maior porto do Brasil. O nosso objetivo é fomentar, trazer a indústria de novo para a nossa região, trazer a indústria do turismo, que a gente é muito forte, tentar brigar pelo túnel, que já faz parte do PAC, e também abrir uma outra conversa sobre a terceira via de acesso ao litoral, que é muito importante para o nosso desenvolvimento. Mais um convidado aqui do nosso encontro Porto Indústria é o Otávio Grotoni, que é executivo de projetos e relações institucionais. Ele vai bater um papo com a gente sobre esse debate que está tendo, que já começou aqui atrás da gente, na sala de trás. Por que para vocês é importante estar aqui? Seja muito bem-vindo primeiramente. Muito obrigado pelo convite. Participar de um projeto desse, uma discussão, um evento desse é fundamental. Como eu estava comentando contigo, trazer a indústria para perto do porto significa não só progresso para a região, mas o que é muito importante para as empresas, que é redução de custo. Redução de custo logístico na cadeia, melhora a aproximação da chegada de matérias-primas, tira o porto daquela análise de que é só entrada e saída de mercadorias. Então, discutir isso num evento como esse é muito importante. E a dimensão, os atores que estão aqui, a Band está de parabéns aí pela execução desse projeto. Começamos em abril, né? Na verdade, a primeira reunião de construção de pauta se deu com um conselho. Nós temos um conselho técnico que participa já desde o ano passado na construção dessas pautas, né? E a gente vai sempre modernizando com temas atuais. Por exemplo, a entrada do Porto de Busan, né? Que entrou a autoridade portuária ao vivo de lá, era quase meia-noite lá na Coreia do Sul. É uma pauta importante, por quê? Porque o Porto de Busan hoje é o 7º porto do mundo em movimentação de containers, mas ele tem uma característica muito semelhante ao Porto de Santos, que 70% do seu negócio é serviço.
Aí a gente vem falar de um novo acesso, né, rodoviária Baixada Santista, que é um tema muito atual. A gente sabe que o sistema Anchieta, que é a única opção de descida de caminhões para a Baixada e para o Porto de Santos, ele terá um esgotamento físico em 2030. Então, é um tema que precisa ser discutido, precisa ser colocado nos negócios, precisa ser colocado nas pautas do dia a dia do governo do Estado, porque a gente precisa desse projeto. E em cima desses temas atuais, o Conselho vai construindo. Nós já tivemos 6 reuniões do Conselho, teremos a 7ª amanhã, no primeiro dia após o evento, terminando no dia 30. No dia 30 nós teremos um relatório de tudo que foi discutido, que foi apresentado e que a gente acha importante para 2024. E esse relatório ele é encaminhado ao governo do Estado e ao governo federal. Então é uma comissão de representantes de alguns setores que se reúnem e organizam as pautas do evento. Nós temos que sair com propostas objetivas. No meu caso, particularmente, me deram um dos temas mais espinhosos e mais urgentes do Porto, que é a questão da integração dos acessos terrestres. É um assunto que todo mundo está falando, precisa ter urgente uma nova pista ligando o complexo portuário com o Planalto. Então a gente acredita que com vários pontos de vista diferentes num painel e trazendo ideias, com certeza a gente vai conseguir sensibilizar quem precisa ser sensibilizado e trazer essa solução tão importante aqui para o Porto de Santos. O senhor acredita que esse é o caminho, trazer pessoas especializadas nas suas áreas para que os debates, as ideias, a troca de informações possam alavancar, de repente, o porto ou a indústria na cidade, na região toda? As melhores ideias são aquelas que são construídas coletivamente. A vantagem do painel é que você traz vários pontos de vista diferentes. As autoridades que estiverem assistindo ou até participando saem daqui já com aquilo na mente, né? Então vão chegar lá nos seus escritórios e vão começar a colocar isso como projetos reais. E quem precisa da solução consegue trazer o problema, refletir na realidade o que realmente está pegando com relação às operações logísticas. Então o painel, o debate é muito produtivo nesse sentido. É fundamental ter eventos como esse que reúnem autoridades municipais, estaduais, federais, sociedade civil, empresas em busca de soluções para que o porto seja mais competitivo. E a nossa agenda é viabilizar esses grandes projetos. Revitalização portuária, por exemplo, era um sonho da cidade receber os armazéns do Valongo para fazer a tão sonhada revitalização. Há 30 anos se tenta e não se conseguiu. Nós conseguimos, nesse primeiro ano de mandato, fazer essa transferência. Hoje os armazéns do Valongo já estão sob a responsabilidade da Prefeitura, as obras já começaram e ano que vem a gente vai ter a primeira etapa da revitalização portuária entregue para a população. O aeroporto do Guarujá, a mesma coisa, recursos destinados, licitação em curso. Então a expectativa é positiva, mas nós precisamos de outras obras. A ligação, mais uma ligação entre a Baixada e o Planalto, a terceira ligação, a ligação seca entre Santos e Guarujá, que é fundamental, obras que nós precisamos tirar do papel. A gente tem um porto, que é o Porto Suape, que já foi concebido como um porto indústria. E o Porto de Santos tem um potencial imenso para que a gente possa aqui desenvolver também indústrias ao redor do porto. A gente está próximo dos principais centros de consumo, a gente tem uma cidade que já está acostumada com a questão portuária e com certeza a gente vai ter sinergias aí entre o porto e a área industrial que com certeza podem trazer empregos para a região e podem trazer o desenvolvimento do setor portuário também. Esse crescimento com especialistas em diversas áreas, a gente pode dizer que é um caminho certo, Mariana? É um caminho certo. Eu acho que aqui a gente coloca as principais cabeças do setor para pensar o futuro. Como que a gente pode fazer para que o porto se desenvolva, como que a gente pode fazer para atrair indústrias para cá. A gente traz também toda a parte de governo, a gente tem a Prefeitura de Santos aqui, tem a Prefeitura do Guarujá, tem as prefeituras das demais cidades aqui ao redor, para pensar como que a gente pode desenvolver essas cidades e trazer uma sinergia com o porto, para que a gente possa aí ter um porto funcionando melhor e a indústria trazendo isso para próximo do porto, né?